A batalha pelos direitos de Dragon Ball está pegando fogo e isso pode prejudicar e muito o futuro da obra, como por exemplo o anime, os filmes, os jogos e o mangá. Pois atualmente a franquia enfrenta inúmeros problemas desde o ano passado, quando saiu a notícia de que um diretor muito famoso da Shueisha saiu da companhia, criando a sua própria empresa, mas principalmente nesse ano por conta do falecimento de Akira Toriyama. A revista Weekly Toyo Keizai e o site do Bunshun Online revelaram muitas coisas aí nos bastidores, já que Dragon Ball é uma gigantesca mina de ouro. Dragon Ball teve o seu primeiro mangá publicado em 1984 na Weekly Shonen Jump da editora Shueisha, se tornando uma das obras mais conhecidas. Isso não foi apenas nos anos 80, 90 ou nos anos 2000, tendo a marca Dragon Ball como um enorme ícone no meio de todas as outras, como também de que recentemente a marca também está na lista das 25 franquias mais lucrativas de todos os tempos, provando que o trabalho árduo de Akira Toriyama lá atrás, em seu início, faria a história do personagem Son Goku uma das mais famosas pelo mundo. Só que recentemente esse sucesso de Dragon Ball vem aí sofrendo uma batalha bem grande e exaustiva envolvendo a editora Shueisha, que detém os direitos de quase todos os mangás no Japão. Até porque essa história começou a pegar fogo quando o diretor Akio Yoko se desligou da empresa no ano passado, mesmo tendo aí ocupado cargos super importantes, como o de editor-chefe da revista V-Jump, Saikyo Jump e sendo chamado também até carinhosamente pelos fãs em um dos canais de Rei Yoko. Após a saída da Shueisha, o antigo diretor montou a sua própria empresa, a Corporação Cápsula Tóquio, é isso mesmo que você está ouvindo, o mesmo nome fictício da empresa de Bulma e seu pai dentro de todo esse universo de Dragon Ball, provando a sua imensa paixão pela obra para liderar as compras, gestões, planejamento, desenvolvimento, produção, vendas, licenciamento dos direitos de propriedade intelectual e entre outras. O Akio Yoko, meus amigos, e o Akira Toriyama, eles eram bem amigos próximos por quase 30 anos, quando trabalharam juntos no desenvolvimento do jogo de Dragon Quest, onde o Akira, além de confiar muito em suas decisões, ele era também o responsável pelo design dos personagens. Ao longo desses anos, trabalhando pela Shueisha e criando até um setor em 2016 chamado de Dragon Ball Room, acarretando aí muitas divergências e também muitas polêmicas, por conta dos rumores, dizendo que ele estava se apropriando das obras de Akira Toriyama, impedindo o desenvolvimento de outras partes e agindo também com autoridade, já que ele principalmente viajava e muito com a equipe de Dragon Ball Room, criando aí uma situação onde poucos podiam questioná-lo. Como então a Capsule Corporation Tóquio, liderada pelo Yoko, estará envolvida com Dragon Ball, sendo que a Shueisha detém praticamente quase que todos os direitos do mangá? Ao que se parece, a corporação Cápsula de Yoko tentaria fazer negócios mais com a parte do audiovisual e os jogos, que geram aí uma receita absurda anualmente. Afinal, só o jogo de Dragon Ball Z Dokkan Battle gerou mais de 5 bilhões em receita mundial desde 2015 até 2024. Dragon Ball Super Hero, o filme lançado em 2022, com uma bilheteria com mais de 3,8 bilhões de ienes e mundialmente somando a bagatela de 102,5 milhões de dólares. A equipe que saiu da Shueisha, a antiga Dragon Ball Room, tiveram aí muitas ideias boas que foram implementadas, como por exemplo, o retorno de uma saga Trunks do futuro em Dragon Ball Super, a canonização do Broly no filme de Dragon Ball Super Broly, pois ele, o próprio Yoko, foi aí o produtor executivo, o filme de Dragon Ball Super Hero, que fez de Gohan e Piccolo os grandes protagonistas, e por último o Dragon Ball Daima, que segundo aí relatórios e entrevistas, que foi graças a ele que se formou toda a ideia e que o Akira também abraçou também toda essa ideia. Para vocês terem uma noção, e até uma entrevista do próprio Akira, a gente teve a informação de que em primeiro era só algumas ajudas aqui e ali em Dragon Ball Daima, mas que no final ele acabou ficando todo envolvido, porque é bom deixar claro que por mais que o Akira ele tinha participação nos filmes ou em outros projetos de Dragon Ball, seja nos designs dos personagens, cenários ou no enredo, que Dragon Ball Daima foi o projeto que o Akira mais esteve presente. O papel do Yoko envolvendo a sua maior paixão, que é Dragon Ball, como cita o nome de sua empresa, a Capsule Corporation Tóquio, é de que a obra seja reconhecida globalmente para que não caia no esquecimento, sendo referência até para as novas gerações, herdando então uma enorme missão. Isso foi um dos textos de entrevistas que o site Nikkei.com
fez com o Akio Yoko abordando o futuro da série ao redor do mundo, mostrando que a missão dele então é expandir e transmitir aquilo que o criador original Akira Toriyama fez, criando mais séries, mais filmes e jogos pelos próximos 10 anos. Nessa mesma entrevista, o Yoko falou um pouco sobre a febre de Dragon Ball ter sido diminuída pelo mundo por conta de não termos um evento global como vitrine, atuando com maiores divulgações, como ele está tentando fazer nos dias de hoje. Isso ele cita até o Brasil, quando esteve na CCXP de 2017 e 2018, vendo que o feedback dos fãs na parte de animes na América do Sul era bem fraco. Por isso que desde Dragon Ball Super Super Hero, a gente teve o anúncio do filme, né, sendo feito na Comic Con de San Diego de 2022 e na New York Comic Con desse ano, divulgação do novo anime de Dragon Ball Daima que sai em outubro de 2024. Antes do Yoko, a gente sabe, né, que a divulgação aqui no Ocidente era muito fraca perante ao Oriente, onde os animes estão estampados em qualquer lugar, seja no metrô, nos shoppings, nos telões das cidades e etc. Contudo, um dos outros olhares administrativos que causam uma grande polêmica envolvendo a saída do Yoko da Shueisha poderia ser não só por conta, né, de que ele estava tomando a frente de muitos assuntos importantes do qual a empresa tentou até jogá-lo para escanteio, como uma forma dele não ter mais um grande poder de decisão, como também de que o próprio Yoko pode ter visto que tanto Shueisha quanto as outras empresas parceiras estariam querendo manter esse ritmo padrão de divulgação de filmes que dão prioridade apenas para o Japão do que no resto do mundo. Seria basicamente assim, a Shueisha, né, e as empresas parceiras querendo manter aquela tradição do feijão com arroz, enquanto o Yoko uma revolução nos meios de divulgação que causou então uma reviravolta polêmica por conta, né, de ter levado todos os seus subordinados para a nova empresa, a Capsule Corporation. Em 2016, um funcionário da Shueisha lembrou que o próprio Akio Yoko tentou também transformar o mangá de Sandland sem passar pelos seus superiores, provando que ele estava, né, tentando servir o Akira, seja nas coisas boas ou ruins, e de que também ele começou a ser um representante, digamos que direto do Toriyama, surgindo também um imenso boato de que a Shueisha poderia perder os direitos de Dragon Ball, fazendo até o presidente Horiyuki Marue o visitar diretamente em Haiti. Os direitos do mangá de Dragon Ball está nas mãos da Shueisha, mas não temos detalhe, né, de quanto é o tempo de contrato, se é uma parceria vitalícia, a vida toda, né, por conta de todo o extremo sucesso que Dragon Ball fez. Porém, é inegável que toda essa batalha pelos direitos de novos filmes, novos jogos ou até a volta do anime deve acabar em breve, já que até o mangá de Dragon Ball Super acabou entrando em hiato após, né, o profundo aí falecimento de Akira Toriyama, já que os roteiros sempre foram dele, enquanto, é claro, as artes é do atual mangaka, o Toyotaro, que tinha apenas alguns pitacos na história, como foi também dito em diversas entrevistas da revista V-Jump. Akira Toriyama foi um dos homens mais ricos no Japão nos anos 80 devido ao sucesso de Dr. Slump, onde em 1983 existiam pilhas e pilhas de mangás nas livrarias, vendeu mais de 260 milhões de cópias de Dragon Ball, a sua obra mais famosa no mundo segundo a estimativa de um jornal super famoso nos Estados Unidos em 2019, e de que somando as vendas da série, dos mangás e dos jogos, Dragon Ball ultrapassou a marca de 3,3 trilhões de ienes, 23 bilhões de dólares. Resumindo, tanto Shueisha, Toei, o Yoko com a Capsule Corporation estão de olhos, né, nos faturamentos que Dragon Ball teve em sua história. De bobo ninguém tem quando o assunto é, claro, o famoso money. Entretanto, um comentário de um funcionário da Shueisha sobre essa batalha pelos direitos acontece, né, desde o falecimento do Toriyama, e de que atualmente está conturbada e sem tempo exato para definição, pois o mesmo também afirma que tudo agora vai depender da família do Akira, o que eles vão realmente decidir para o futuro. Quem no fim vai controlar a propriedade intelectual de Dragon Ball? Será o Yoko com a Capsule Corporation, onde o Akira parecia confiar em muito na amizade de mais de 30 anos, mesmo os rumores sobre as suas atitudes terem sido bem polêmicas quando era funcionário da Shueisha? Ou será que teremos a família de Toriyama tomando as rédeas, como é o caso do filho mais velho, Sasuke Toriyama, que foi até supervisor do filme de Dragon Ball Super Super Hero? Confesso que essa batalha pela propriedade intelectual de Dragon Ball vai nos render ainda muitas notícias polêmicas nos jornais japoneses e pelo mundo, porque o futuro da obra é bem preocupante sim, devido aí às circunstâncias do falecimento recente do autor e por conta de que Dragon Ball é uma enorme galinha dos ovos de ouro, onde muitos aí estão tentando dar uma de fazendeiro para colher os frutos. A pergunta que fica então é: Akio Yoko é herói ou vilão?